Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E para este vídeo em específico, gostaria de lembrar que eu também tenho uma formação na área de letras, e isso vai ser importante para o nosso vídeo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre curiosidades do Mágico de Oz. Gente, o Mágico de Oz é uma história muito famosa para crianças, e algumas pessoas o confundem com contos de fadas. Então, neste vídeo, eu vou trazer para vocês algumas curiosidades. Há uns vídeos atrás eu já expliquei alguns motivos pelos quais o Mágico de Oz não era contos de fadas, mas eu vou dar uma reforçada nesse, além de trazer algumas informações bem interessantes sobre a história. Independentemente da série que você trabalha, conhecer melhor a literatura faz com que você se torne mais capacitado para a sua aula. Então, eu espero que você goste bastante das curiosidades. E talvez seja interessante quando você trabalhar com a história, é, utilizar essas informações com seus alunos, que elas são bem preciosas, né? E foram fonte aí de bastante pesquisa. Eu fui bem minuciosa com essa questão. Lembrando que eu não procuro minhas informações na internet, porque eu não acho uma fonte segura, né? As matérias aí de sites eu não acho elas seguras. Então, todas as informações deste vídeo que são técnicas. Eu retirei ou de Harold Bloom, que é um estudioso aí de literatura mundial, ou do livro Outline on American Literature, que eu tenho também aqui em casa, que ele vai estudar aí mais a fundo a literatura norte-americana. Aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. O vídeo, nunca os materiais, naturalmente, com as pessoas que podem se beneficiar da informação. Deixa eu só achar aqui meu pointer. E daí a gente já começa. Começando aí eu tenho dois pontos de partida, gente. Lembrando que o Mágico de Oz não é um conto de fadas. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção neste ícone da Cidade das Esmeraldas. A Cidade das Esmeraldas faz parte aí da história, né, da Dorothy, aí, do caso do Mágico de Oz. E todas as vezes que a gente tiver esse ícone aí dentro dos slides, então eu vou dar uma informação, por exemplo. Ele foi escrito por Frank Baum, que é o nome do escritor, né? O Lyman Frank Baum. Vai ter esse ícone da Cidade das Esmeraldas. Significa que este é um ponto que comprova que Mágico de Oz não é um conto de fadas. E no final do vídeo eu vou fazer uma comparação, um compare em contraste, uma tabela, para vocês poderem entender qual é a característica do Mágico de Oz dentro do gênero literário que ele tem, porque ele tem um gênero também, e por que que ele não é contos de fadas do outro lado. Então, a gente vai comparar contos de fadas em geral com o Mágico de Oz. Então, fica atento nos ícones da Cidade das Esmeraldas para você poder comparar no final também. Beleza? Podemos começar? Então, esse é o nosso ponto de partida, e eu gostaria também de lembrar que lá no site da loja a gente tem alguns materiais com o tema Mágico de Oz, esse e mais alguns, né? Não vou me delongar nesse tema dos materiais, mas eu vou deixar no resumo do vídeo o link para vocês verem as opções que nós temos. Começando aí dos dados técnicos, olha, gente, quanta coisa tem. Opa, desculpa. A Cidade das Esmeraldas aqui, né? O Mágico de Oz, ele foi escrito por Lyman Frank Baum, que morava em Chicago, Estados Unidos, e o ano de publicação dele foi 1900 certinho. Então, a gente tem aí um ano que está dentro do período de tempo chamado Idade Contemporânea. A quantidade de páginas do primeiro exemplar do Mágico de Oz, e depois eu vou explicar melhor isso, tinha 136 páginas. Então, a primeira vez que o livro foi vendido, ele tinha 136 páginas e ele foi escrito à mão pelo escritor. As primeiras tiragens, elas foram todas, o primeiro exemplar, né? Foi escrito à mão, ele escreveu à mão mais alguns,
e depois ele mandou para a imprensa para poder disponibilizar aí 10 mil exemplares que foram vendidos em pouquíssimo tempo. Então, ele já foi um best-seller assim que ele foi lançado. O Frank Baum, gente, ele era um tradutor de contos de fada oficial nos Estados Unidos. Ele fazia outros livros infantis também, mas o Mágico de Oz foi o mais conhecido, com certeza. Deixa eu passar aqui. Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é sobre o tornado. E eu chamei essa curiosidade de O Tornado, que acontece no Kansas, na história, que é um local nos Estados Unidos. Mas, embora eu tenha chamado de O Tornado, vocês vão ver ali a notícia: ciclone devasta 2 cidades do Kansas e mata 31 pessoas. Esse fato histórico aconteceu em 1893, lembrando que o Frank Baum, ele morava em Chicago, e ele foi para o Kansas apenas uma vez, perto dessa data aí, 1893. O Mágico de Oz, como a gente viu, foi escrito em 1900. Então, ele utilizou esse fato histórico para poder compor a questão da Dorothy ir para a Cidade das Esmeraldas por meio de um tornado que leva a casa da fazenda dela embora. Agora, tornado ou ciclone? Porque eu dou o nome de tornado, ele fala sobre tornado no livro, mas a notícia é de um ciclone. Então, qual que seria a diferença? Olha como ele foi minucioso. O tornado e o ciclone, eles têm características climáticas aí dentro da área de geografia parecidas. A maior diferença entre os dois é que o tornado, ele tem uma escala menor e o ciclone maior. Como o acontecimento devastou 2 cidades na época, foi um acontecimento muito grande, portanto, um ciclone. No livro, o tornado, ele acontece para levar a casa da Dorothy até Oz. Então, o acontecimento é menor. O que o autor fez? Ele transformou o ciclone em um tornado. Olha que bacana essa informação. Que você já trabalha essa diferença de palavras com a criança. E aí a gente também tem outro ponto ali que não pode ser conto de fadas, vou explicar no final. Gente, a protagonista Dorothy, a gente tem uma estátua dela num cemitério nos Estados Unidos, tá? Porque essa protagonista Dorothy, ela realmente existiu na vida do Baum, tá? Dorothy Louise Gage, sobrinha do autor, nasceu em 11 de junho de 1989, 2 anos antes o Mágico de Oz ser escrito. Algo muito marcante ligado a Dorothy fez com que o Baum fizesse uma homenagem a ela, por isso que o nome da protagonista é Dorothy. Essa sobrinha dele, que nasceu em 11 de junho, faleceu em 15 de novembro do mesmo ano. E a causa da morte ela foi diagnosticada com congestão cerebral, que hoje a gente chama de meningite, e naquela época eles tinham poucos recursos. Então, assim que ela foi diagnosticada, em apenas 24 horas a nenê morreu, né? Então, ela veio a falecer. E o Baum, a família do Baum ficou muito chocada com esse fato. O Baum mesmo, gente, ele era casado e ele tinha 4 filhos homens. Ele sempre quis ter uma menina. A menina que nasceu na família foi a Dorothy. Eles não tiveram outra menina na família. Então, em homenagem a ela, ele deu o nome à protagonista do livro. Só que daí ele fez uma mudança. Ele não queria usar o nome de família da Dorothy, que era Dorothy Gage. O que ele fez? Ele pegou o nome Gage, que era o nome da família dela, do pai, no caso, né? E ele trocou o G do GE por L, porque daí seria de Louise. Então, essa troca ela é proporcional. A protagonista do livro se chama Dorothy Gale, por causa desta mudança aí. E eu trouxe aqui também uma outra foto. Ai, desculpa, tirei.
do cemitério, olha lá, ó, tem também uma placa por ser local histórico, tá vendo? Então, traz ali toda a história. É o cemitério de Evergreen, em Illinois, Estados Unidos, tá? Então, se vocês quiserem depois procurar isso no Google é bacana, porque é um local histórico. Informações de obras literárias não é bacana no Google, porque você não sabe se a fonte é confiável. Por isso que eu falei lá no comecinho que eu utilizei o Harold Bloom, que é um crítico super conhecido aí de literatura mundial, e eu utilizei o Outline of American Literature, que é um livro de estudo de literatura americana. Então, eu utilizei fontes confiáveis, que são livros mesmo. O local que foi escrito. O Baum, ele escreveu o livro inteiro, as 136 primeiras páginas, no escritório dele, e a gente tem dois fatos curiosos aí. O lápis que ele utilizou para escrever, ele emoldurou, mas a gente tem um detalhe. Esse daí é uma foto, né, do original, e daí diz assim, ó, com este lápis eu escrevi o Master, né, o Master é a obra original de Emerald City. Emerald City é o nome da cidade das Esmeraldas em inglês, e o fato interessante é que em 1900 ele publicou O Mágico de Oz, volume 1, porque na verdade são 6 volumes. Né? Então, o volume 1 tem 136 páginas escritas à mão, que depois ficou menos depois de impresso. E daí ele tem volumes. Então, ele vai ter o volume da Glinda, o volume da Cidade das Esmeraldas, para poder continuar o romance dele. Né? Então, ele foi feito como se fosse um seriado hoje em dia. Aquela época era comum acontecer isso com os livros. Então, você publicava a primeira parte, a pessoa lia, depois de um tempo você publicava a segunda, e foi isso que aconteceu com o Mágico de Oz. Atualmente, vocês vão achar o Mágico de Oz entre 220 e 250 páginas, dependendo da editora, mas o primeiro escrito à mão foi 136 páginas, como eu falei para vocês. Então, juntando todos os volumes, dá um total aí em 220, 260, 250 páginas, dependendo da editora, da encadernação, esse tipo de coisa. Então, Emerald City faz parte do livro original hoje, né? Mas não fazia na época. O nome Oz, gente, se chama Mágico de Oz porque vocês estão vendo aqui, neste momento, é uma peça que faz parte da escrivaninha original do escritor lá de 1900. Ele já sabia que a protagonista se chamaria Dorothy, já sabia alguns detalhes do lugar, sabia que aconteceria no Kansas por causa daquele evento do ciclone, mas não sabia para onde ela iria. Daí ele olhou o gaveteiro dele, tinha lá de A a G, de H a N e de O a Z. Quando ele leu de O a Z, ele falou: Nossa, vou chamar o lugar de Oz. E daí assim ficou o Mágico de Oz, né? Tem toda uma questão aí emocional por trás também do assunto da menina, né, da sobrinha dele, e dessa questão da cidade mágica e toda a aventura que passa. Mas a princípio o Oz veio dessa estante que ele tinha esse gaveteiro, né? Essas fotos, gente, tanto do negócio do lápis emoldurado quanto do gaveteiro, elas foram tiradas do site oficial do Oz Museum, que eu vou mostrar para vocês. Este museu, ele existe de verdade. Coloquei aí até o endereço, caso vocês queiram pesquisar. Eles têm o site com venda de ingressos na internet, tudo. Ele fica na estrada para Oz, porque é assim que chama o lugar, né? Em Wamego, Kansas. Então, é um museu até bastante interessante. Se vocês quiserem ver fotos dele depois na internet, chama The Oz Museum. Então, é um ponto turístico aí também dos Estados Unidos, do roteiro de Oz, porque eles têm outros pontos turísticos lá para obra, né? Dito isso, a gente vai para aquela comparação. Ah, já acabou? Não acabou, não, gente. Tem outras curiosidades que eu não coloquei aqui, mas daí eu vou falar depois desse slide sobre elas, tá bom?
Vamos comparar nesse momento o romance ficcional infantil, que é o nome do tipo de livro do Mágico de Oz, com o tipo de história chamado Contos de Fada. O romance ficcional infantil, ele é criado a partir da imaginação do autor. O conto de fadas, não. Conto de fadas, ele vem do imaginário popular de algumas gerações. Então, tem que ser uma história contada de geração para geração para ter algum tipo de alerta social, que é uma informação que eu não coloquei aqui, mas faz parte. O Mágico de Oz foi publicado durante o período histórico chamado Idade Contemporânea. Os contos de fada, eles têm que vir de uma tradição oral da Idade Média, mas eles têm que ser escritos na Idade Moderna, que vem antes da Idade Contemporânea. Então, a gente tem na linha do tempo a pré-história, Idade Antiga, né? Eu não vou falar todos, tá? É só para vocês entenderem essa linha do tempo, para tentar lembrar lá da época escolar. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Pinóquio, o livro da Selva, né, que é o do Mowgli, todos foram escritos, A Ilha do Tesouro, do Stevenson, todos foram escritos na Idade Contemporânea. Já os contos de fadas, eles têm que vir de tradição oral da Idade Média, mas terem sido escritos na Idade Moderna, antes da Idade Contemporânea. Então, a gente tem um período histórico para os contos de fada e outro período histórico para o gênero literário chamado romance ficcional infantil. Percebe? Entre os séculos aí, 19 e 20, na verdade, até. O romance ficcional infantil, ele vai ter um número de páginas superior a 100. Geralmente, eles têm aí entre 200 e poucas páginas até 400. Já o conto de fadas, ele precisa ser uma obra média de no máximo 10 páginas, dependendo da fonte. Então vejam como é grotesca a diferença entre um romance ficcional infantil e um conto de fadas, que são gêneros literários diferentes. E o romance ficcional infantil, ele vai retratar algo da época. Então ele vai ser baseado em fatos locais. Lembra que eu falei que a protagonista é a sobrinha dele, que ele utilizou o ciclone que aconteceu no Kansas para virar um tornado no livro dele. Então, tudo isso vai fazer parte do romance ficcional infantil séculos 19 e metade do século 20, aí no caso. Já o gênero Oz, ele não tem tempo nem lugar. O gênero Oz, gente, desculpa. O gênero Contos de Fada, que eu li Oz ali em cima do Contos de Fada. Ele não vai ter tempo nem lugar. Então, vocês vão reparar que é um castelo, é uma casa, mas não fala a cidade, não fala o país, não fala o continente. Então, não tem um local específico e a gente não sabe que ano foi, por causa dessa coisa de passar de um ano para o outro, né? Já a Dorothy, ela é bem específica ali em espaço. Então, não pode ser de jeito nenhum conto de fadas. Vocês viram quanta informação que a gente tira podendo comparar? E se você gostou desse tipo de comparação, em breve eu vou ter um curso especial de gêneros textuais. E se você quiser mais informações, eu vou pedir a gentileza de entrar em contato com a Cirlei por esse WhatsApp que eu estou mostrando, que é o 011 988084676, porque a gente já vai começar com a lista de espera para este curso de gêneros textuais. O curso de gêneros textuais, ele não vai acontecer no YouTube, tá? Ele é um tema separado. E daí, além do contos de fadas, eu vou abordar outros gêneros textuais. Então, a gente vai, durante o curso, montar uma tabela para você poder organizar cada história, o que que ela é dentro dos gêneros textuais e o que que a gente pode puxar dela. Então, além da questão de classificar os contos, a gente vai também ter a questão como você faz para usar isso com os alunos. Então, quais atividades dá para fazer, beleza? Eu espero que você tenha gostado das informações do vídeo, que tenha clarificado bastante aí.
essa diferença do romance ficcional para contos de fadas, pelo menos, né? Gente, não erre isso em sala de aula, porque é uma coisa grotesca errar isso. E se você precisar de materiais bem feitos do Mágico de Oz, não se esqueça que no resumo do vídeo eu estou deixando o link, beleza? Espero que vocês tenham curtido e até o nosso próximo encontro aqui no meu canal YouTube.